demonstrar todos os transformadores com suas respectivas proteções individuais no diagrama unifilar. Por que eu grifei esse item? Esse é um item muito importante porque muitas pessoas acham que a proteção da subestação, às vezes ela vai se resumir, na verdade não acham, mas distraem nesse ponto. A proteção na verdade vai se resumir somente à proteção do relé de proteção em si. Mas na verdade você também tem que recorrer aos outros dispositivos de proteção da subestação. Na subestação, a gente vai ter o que de proteção em si? Normalmente nas subestações de entrada, né? A gente pode ter o fusível lá na rua, né? Da onde sai o ponto de derivação para a concessionária. A gente pode ter, no lugar desse fusível aí, um religador, que a gente vai ter que coordenar com ele a nossa proteção. A gente vai ter, logo após, pode ter nas chaves seccionadoras, né? Nos cubículos onde há os transformadores. Então, se a gente entrar no projeto aqui, ó, olha só, quando a gente está tratando de um projeto, tudo nasce, né, do ramal de entrada, né, e do ponto de entrega da concessionária. Então, por exemplo, os condutores, a rede de distribuição vem da distribuidora, nesse caso aqui é um projeto Energisa, aqui ele faz o recebimento, nesse caso eram 2 acessantes, então por isso que eu tive 2 pontos para fazer derivação para subestações distintas no meu projeto. E aí ele faz a derivação. Quando ele faz a derivação, ele tem a primeira proteção dele aqui, ó, que é a base fusível. Pô, sempre vou ter isso daqui? Não necessariamente. O que eu vou ter, a montante disso aqui, ainda atrás disso na rede concessionária, também é o religador dela. Então a gente pode ter as 2 proteções ali para aquele cliente exclusivo, mas sempre vai ter um religador ou um disjuntor da concessionária, isso sempre vai ter. Mas a gente pode ter uma proteção exclusiva também por religador e o fusível no ponto de chegada lá. E aí vai fazer a derivação para dentro da subestação. Quando eu faço a derivação para dentro da subestação, aqui nos cubículos de medição, nos cubículos de proteção, o próximo dispositivo de proteção que eu vou ter é o disjuntor de média tensão, claro que associado à proteção secundária, né, o relé de proteção secundária. Essa é a primeira proteção, logo depois daquelas proteções da concessionária. Logo na sequência, a gente pode ter as derivações para os transformadores, que são as chaves seccionadoras com base fusível. Deixa eu pegar aqui o cubículo de derivação para o transformador. Não, aqui vai com medição direta, né? O fusível está lá no campo. Então, tem a chave seccionadora, eu posso ter a base fusível aqui, fazendo a proteção individual de cada transformador. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando eu estou fazendo um coordenograma, então vamos retornar para o item aqui primeiro, ó. Demonstrar todos os transformadores com suas respectivas proteções individuais no diagrama unifilar. Quando eu estou fazendo o projeto, pode acontecer de algumas vezes aqui, ó, a corrente ANSI do transformador, por exemplo, nesse caso, ela está abaixo da região de operação aqui da proteção temporizada, ok? Do cliente. Não é esse caso aqui, ó, porque a temporizada, a corrente ANSI, que é essa verde aqui, ela já está na região de operação instantânea aqui da proteção do cliente. Então, vamos entender, tá? Proteção vermelha 5051 do cliente, proteção verde 5051N do cliente, ok? A proteção tracejada, as duas, fase da concessionária, neutro da concessionária. Isso aqui é 67, não vamos discutir. A gente está tratando da proteção no sentido para dentro do cliente. Então, muitas das vezes, a gente tem vários transformadores. Muitos transformadores de potências maiores, que vão alimentar os centros de carga da indústria. E às vezes a gente tem um transformadorzinho menor na subestação, 75 kVA, 50 kVA, que ele é destinado às cargas auxiliares, né? Iluminação de pátio, que é coisa que é para se manter em caso de, por exemplo, um geradorzinho para tocar. Coisa pequena para manter o mínimo ali daquela indústria ali, rodando, ou serviços essenciais, vamos dizer assim, daquela indústria rodando. E nessas situações, quando eu tenho esse transformadorzinho de 75 kVA, não, esse é um caso clássico, tá? Essa corrente ANSI, ela vai estar abaixo aqui dessa curva do transformador. Eu recomendo que, se ela já estiver dentro da região temporizada do relé, você já preveja um fusível para ela, para o transformador individual, uma proteção individual para o transformador. E aí o que acontece? Tem 2 situações. A primeira situação é, transformadores maiores, pessoal acima de 300 kVA, colocar o fusível, sempre, o de praxe. Eu sempre recomendo colocar base fusível na chave seccionadora, por quê? Para proteger o transformador individualmente. Ok, agora vamos dizer que o transformador está no campo, ok? Ele está num poste, um transformador abaixo de 300 kVA, e esse transformador está no poste. Não vai ser base fusível, vai ser um fusível do tipo elo, fusível, tá? Quando a gente vai mandar esse coordenograma, a gente viu que está numa região que o relé de proteção não está protegendo,
eu tenho que deixar claro no meu estudo que eu estou ciente disso, que não está protegido, e que eu previ, ou que já existe um elo fusível específico, claro, dimensionado para aquele transformador, para proteger aquele equipamento. Isso é fundamental, porque senão você vai tomar essa reprova aqui, ó. Você vai ser reprovado nesse item aqui, ó, que você não protegeu o transformador. Por quê, gente? Um transformador não protegido para a concessionária é um sinônimo de problema para ela, porque dependendo do tamanho desse cliente, isso pode representar um grande problema, dependendo do ponto onde o curto acontecer, a proteção não sensibilizar, pode representar um grande problema para ela e tirar clientes dela da rede dela. Então ela não quer isso, ela não quer problema. Ainda mais de um cliente causando esse problema. Então ela quer garantir que tudo esteja protegido da maneira adequada ali, tá? Isso é muito importante. Então esse item, cara, é um clássico dos clássicos e você tem que prever a proteção individual para os transformadores. Sempre que tiver base fusível, eu sempre coloco fusível HH na base fusível. Mandou para o campo, você pode colocar transformador no poste. Elo fusível também é importantíssimo. Mas se você está mandando em rede aérea, bota elo fusível para raio na chegada, para raio na saída. Importantíssimo, tá?